Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, aprove ao Senhor nos abençoar com esta oportunidade de estarmos juntos para assim cultuarmos ao nosso Deus e também nos debruçarmos sobre a sua palavra para receber dele instrução para as nossas vidas. Espero que todos estejam bem, espero que a bênção do Senhor esteja sobre as vidas de todos vocês, todos os irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da quinta-feira passada, quando começamos a falar sobre a igreja, e hoje nós encerraremos aquela palavra, porque era uma palavra um pouco extensa, e eu fiz questão de dividir em duas partes, ok? Nós vamos iniciar orando ao nosso Senhor, rogando a Ele que nos conduza neste culto de adoração ao seu nome. Que o próprio Espírito Santo seja o nosso guia neste serviço litúrgico que a Ele prestamos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te dizer que somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu tens sido um Pai amoroso, tens sido, ó Deus, misericordioso para com a tua igreja, para com cada um de nós. Percebemos claramente a tua direção sobre as nossas vidas, mesmo em momentos difíceis como os que estamos passando. Queremos te rogar, ó Deus, que através do teu Espírito Santo, Ele mesmo nos conduza neste ato de culto, neste ato de adoração, e que tudo aquilo que fizermos aqui, tudo aquilo que sentirmos, tenha o controle exclusivo do teu Espírito, para que assim possamos lograr êxito em não apenas te cultuar, mas também receber de ti a orientação correta para as nossas vidas. Nós te adoramos, queremos te servir e nós te amamos, ainda que o nosso amor não seja perfeito, mas em Cristo nós te oramos e por Ele nós cremos que este amor é aperfeiçoado lá na cruz do Calvário, e a partir dali, até o dia de hoje e até a eternidade, sabemos que com Cristo nós te servimos, nós te adoramos e somos aceitos por ti. Pois é em nome dele que nós oramos, nesse momento e por todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero ler para a nossa consideração inicial o Salmo de número 57. O Salmo de número 57, um salmo que exalta o poder e a majestade de Deus. Salmo de número 57. Acredito que todos já devem ter identificado aí. Nós vamos fazer então a leitura. Este salmo, na verdade, ele é um hino composto por Davi quando ele fugia de Saul na caverna, né? Onde ele teve a oportunidade, inclusive, de matar a Saul e não fez, por temer tocar no ungido do Senhor. Então vamos ler o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus,
Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Nós vamos, nesse instante, cantar um hino que faz referência à missão da igreja. Então nós vamos, eu assisti a um vídeo essa semana do pastor Arival Casimiro, quando ele defendia a tese, e que é verdadeira, de que a igreja tem que ser missionária. Uma igreja que não se envolve em missões, que não ora por missões, que não contribui para missões, que não dá missionários, né? Que se esforça em doar missionários para o reino, é uma igreja que não descobriu o seu propósito. Eu concordo com o reverendo Arival e penso assim também. E este hino é um hino antigo. Antigamente nós cantávamos Eis os milhões em trevas e pecados. Agora a comissão de música, comissão permanente de música da nossa igreja presbiteriana, alterou essa letra e agora a letra é: Eis os bilhões que em trevas estão medonhas. Mudou um pouco, né? Então vamos cantar esse hino. O andamento é um pouquinho diferente do que nós cantamos na igreja, mas vai servir para nós nos exercitarmos e assim podemos cantar com perfeição os hinos do nosso cenário, ok? É o hino 289, eu havia esquecido de falar. 289. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem me dá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo e as nossas crenças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na
Deus apressa o glorioso dia em que os eventos todos se unirão. E em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e que ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. É um hino antigo, mas um hino muito apropriado. E eu fico impressionado com estes hinos dos hinários, da harpa cristã, hinário evangélico da Igreja Congregacional, o hinário Novo Cântico, né? O cantor cristão. Aqueles hinos antigos são cantados há 400 anos, 500 anos, 300 anos e nunca perdem aquele tom de unção. Desde que eu me converti, eu já vi tantas músicas serem criadas, gravadas, mas raramente eu me lembro delas. Mas os hinos todos nós lembramos e nos fazem tão bem. Não que as outras músicas não nos façam bem, né? Quero apenas destacar o fato de que Deus nos abençoou com estes hinos todos que eu citei aqui, que são realmente uma expressão muito verdadeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho aqui um texto que eu quero ler para os irmãos. O texto de Jó, o último capítulo, Jó 42. Jó 42, o verso número 10 especificamente. E é o início da última sessão do capítulo 42. Né? Então, no verso 10 já inicia aquela sessão onde Jó intercede por seus amigos. O texto aliás, me permitam, eu quero ler os versos de 7 até o 10. Jó, capítulo 42, versos 7 a 10. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Mais à frente nós vamos ver que Jó teve 3 filhas, 7 filhos, e as filhas eram as mais bonitas, lindas de toda a região. E depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Deixa-me conferir se é isso mesmo. Exato. Ele viveu depois disso 140 anos. Teve filhos, filhas, e tudo que ele tinha, Deus lhe deu em dobro. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Vejam bem, Jó, no verso
de número 5, do capítulo 42, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. No verso 1 ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó vai assim demonstrando umas coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeira coisa, Jó confessou, percebeu e confessou, ao contrário dos seus amigos, e nos capítulos todos a gente percebe isso, a verdade sobre Deus. O que Deus é, o que Deus representava na vida dele e representa na vida de todo ser humano. Isso agradou o coração de Deus. Depois o texto diz, no verso 5, ele diz que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele via o Senhor. Isso aí é uma forma poética de dizer que ele havia entrado em intimidade com Deus. Ele não viu a pessoa divina. Agora meus olhos te veem, olhos da fé, ou seja, compreendem, né? Meu coração, minha mente, agora compreende melhor o Senhor. Eu entrei numa intimidade. Às vezes o sofrimento, irmãos, faz a gente entrar em intimidade com Deus, uma coisa que a gente não tinha experiência. Mas quando a gente passa por uma situação, às vezes difícil como essa, estamos passando, a gente entra numa intimidade maior com Deus. E isso é muito válido e muito bom para nós. Para Deus não faz diferença. Ele é Deus, mas para nós faz. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes permite sofrimentos e para que nós entremos em intimidade maior com Ele. A outra coisa é que Deus abençoou a vida de Jó de uma maneira tão extraordinária que deu a ele, pela fé que ele demonstrou, pela submissão, por estar a serviço de Deus, orando por seus irmãos, seus amigos, Deus lhe concedeu o dobro de tudo que ele tinha, e vida regalada, tempo de vida. Vejam como essas coisas são importantes para nós. Buscar o conhecimento de Deus, entrar em intimidade com Deus, confessar a verdade sobre Deus, ao ponto de tocar o coração de Deus para que Deus nos estabeleça como intercessores. A igreja está estabelecida por Deus como intercessora. A gente vê isso na carta de Paulo a Timóteo. A gente percebe isso claramente. A Bíblia mostra isso para nós. Tiago também fala isso. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Ou seja, a igreja tem essa responsabilidade. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Se você tiver aí alguma coisa, você pode colocar aí que eu estou vendo, né? E a gente vai anotando aqui se surgir mais algum pedido de oração, ok? Primeiro eu quero agradecer pela minha melhora, quero agradecer aos irmãos pelas orações. Eu estou bem melhor daquela minha dermatite, estou conseguindo dormir bem, graças a Deus tive uma noite muito boa, noite passada. E o único problema que eu tenho aqui agora é um cachorro do vizinho, que o vizinho comprou um cachorro que late a noite toda. Eu não consigo dormir, mas eu vou dormir na sala, eu acho, sei lá. Mas tudo bem, o cachorro não tem culpa não, coitado, né? Bom, mas quem sabe eu vou conseguir dormir. Então olhem para eu dormir mesmo com o latido do cão. E o engraçado é que esse cão, ele late de noite, a noite toda, e durante o dia também, o danado não dorme não. Ele chora, ele lamenta, fica preso lá no canil. Mas desculpe a brincadeira, mas eu estou muito grato a Deus, que mesmo assim eu consegui dormir. Eu orei e falei: Senhor, deixa eu dormir, tapa a boca desse cão e tira essa dor dos meus pés, que eu não consigo, eu não lembro se eu terminei a oração, irmãos. Só acordei no dia seguinte, graças a Deus. Bom, e também quero agradecer pela vida do diácono Renato. O diácono Renato, completando mais um ano, né? Tá lá fazendo um churrasco com a Marília, Daniel e o Isaac, mas não quis convidar a gente com medo da Covid, mas tudo bem, depois ele faz um outro churrasco pra gente, tá bom, Renato? Deus te abençoe, irmão. Estamos felizes com a sua vida, com a sua dedicação
e estamos todos aí congratulando com você por seu aniversário. Deus te abençoe muito, nós te amamos. Quero agora, depois desses agradecimentos, citar a família do presbítero Boanerges, né? E orar pela família que está enlutada, pela perda do seu irmão, foi sepultado hoje, mas só 5 pessoas puderam estar lá e não houve nem velório. O corpo dele chegou e foi logo levado, né? Segundo o Nisquia passou para a gente. Foi muito triste isso, né? Mas assim está sendo no mundo inteiro, irmãos. Mas vamos orar pela família enlutada, né? E é o segundo irmão, né, que nosso irmão perde um tempo não muito longo. Estamos em oração. Mas também a irmã da Rosa, lá é Recreio, acho que é Recreio o nome do lugar, né? Também não está bem de saúde, está bem debilitada, carecendo das nossas orações. Então vamos orar pela irmã, a nossa irmã Rosa, que está lá em Recreio, tá certo? Também tem o médico, eu vou dizer que é médico da nossa família, porque ele cuidou da mamãe, cuidou de mim, até hoje eu me consulto com ele, doutor Amauri Ferreira, porque nós temos o doutor Amauri Marques, este também é um amigo nosso, doutor Amauri, cuida de mim e da Norma desde que nós nos casamos. Mas o doutor Amauri tem um consultório ali no Coelho, ele está mal, não está nada bem, teve uma melhora, mas já foi entubado novamente, e agora os médicos estavam para fazer uma traqueostomia nele, hoje ou amanhã. Mas vamos orar por esse homem, que tem um coração muito bom, a esposa dele, né, tem estado em contato conosco direto, né, e são servos de Deus. Então vamos orar em favor do doutor Amauri. A nossa irmã Maria Maia também, no início da semana, ela enviou um pedido de oração, com suas pernas muito doloridas, né, com uma série de dificuldades. A irmã Maria Maia, todo dia praticamente, ela manda uma mensagenzinha aí no nosso grupo, o grupo que nós temos aí da turma aí de oração, né? E eu sempre ouço aquela vozinha dela gostosa, ela está carecendo das nossas orações. A irmã Alcimere está pedindo por um rapaz, um homem chamado Luiz Henrique. O quadro dele é um quadro grave, né, de Covid. E me parece que a mãe desse rapaz é Sandra, se eu não me falha a memória. Eu vi o pedido, anotei, mas não anotei o nome da mãe dele. Parece que essas pessoas são amigas da irmã Alcimere. Então vamos orar pelo Luiz Henrique também, ok? Além daquelas orações que nós estamos fazendo constantemente pelos nossos irmãos, também pelos profissionais de saúde, principalmente os da nossa igreja, e orando, claro, para que Deus nos abençoe em 2 linhas. Primeira linha, a linha da saúde. Aliás, são 3 linhas que eu quero pedir aos irmãos que nós estejamos orando. A Bíblia tem um texto que diz assim: no lugar onde vós estiverdes, promovei a paz, pois a paz do lugar onde vós estiverdes será a vossa paz. E Paulo fala a Timóteo para que nós oremos em favor das autoridades, para que tenhamos vida tranquila e mansa sobre a terra. Então, eu vejo aqui 3 necessidades. Primeiro, a saúde da população mundial, é claro, incluindo o nosso país, nosso estado e cidade. Segundo, a situação econômica do país. Esperamos em Deus que Ele nos dê a bênção de restaurar essa economia, porque isso influencia todos os segmentos do país. E a crise política, não é? Orar a Deus para que Deus traga
um controle, né, pelo quebrantamento, pela ação poderosa dele, aos governantes, todos os líderes, do presidente ao vereador, que todos possam se alinhar de maneira a que trabalhem em prol daqueles que os elegeram, né? Nós temos que orar. A Rosemary Ribeiro, eu recebi aqui agora esse pedido de oração, pede por sua vida, a Rosemary. Eu tenho também uma irmã em Inoã, a Ivana, eu não sei se ela está me ouvindo, que também pede oração por sua vida. Ivana, eu tenho orado, viu? Constantemente por você, nós ainda não nos encontramos, mas quando tudo isso passar, eu espero que você nos faça uma visita, para que possamos nos conhecer pessoalmente. Mas tenho orado por você, tá, Ivana? E a Fátima pede, continua pedindo, né, por seu pai e por seu irmão. Então nós vamos fazer essas orações. Tenho aqui também, recebi agora, um pedido do Joteni, pedindo pelo seu filho Fábio, que está nos Estados Unidos. O nosso irmão Roberto Carlos está agradecendo as orações pelo enfermeiro, amigo dele, que nós oramos no domingo, pelo Carlos Eduardo. Ele já melhorou, graças a Deus. Transmita para ele, Roberto, o nosso carinho e o nosso abraço, viu? E a irmã de Rosa, o Guanés colocou aqui, que ela está lá nesse lugar, né, em Minas, com câncer. Não sei aonde é, mas essa doença é terrível. Está muito mal mesmo, tá? E Alcimere, eu já citei aqui, pedindo pelo Luiz, que está num estado muito grave, muito grave. Desculpa, eu vi aqui que o nome do rapaz não é Luiz Henrique, é Luiz Felipe. É Luiz Felipe. É no pâncreas. Ele está com um problema no pâncreas. Não, peraí. Deixa eu... Tá. Deixa eu voltar aqui. É a irmã da Rosa, né? Irmã da Rosa que está com um problema no pâncreas. Vamos orar sim. E temos também aqui um pedido da irmã Vera, pedindo por, acho que é Andresa, Leonel e esposa. Todos estão com a Covid-19. Então, irmãos, espero que nós tenhamos gravado aí esses pedidos, ok? Eu vou pedir aqui a minha secretária. Eu estou com uma secretária aqui, sabe? Vou pedir aqui para uma secretária. Ela vai colocar no grupo da igreja esses pedidos todos aí, tá bom? Então ela vai fazer isso. Aí até amanhã você já recebe aí, ok? Vamos orar então, irmãos? Orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, mais uma vez nos voltamos para o teu trono de glória, na certeza que temos de que o Senhor Jesus rasgou o véu do santuário. E como diz em Hebreus, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos pela ousadia da fé. E é com esta ousadia de fé, humilde, submissa, crendo na tua soberania, que nós rogamos por essas pessoas que citamos aqui. Rogamos a Deus que visite a cada um desses irmãos. Visites o Renato, abençoando a vida dele e de sua família. Que visites, ó Deus, a família do teu servo Boanerges, consolando os corações, principalmente dos filhos, que vão sentir bastante a perda do seu pai. Também, Senhor, te pedimos pela irmã da Rosa, lá em Minas, que o Senhor esteja cuidando dela e também da família, da Rosa, do Tião, de todos aqueles, da Rita, que
que são parentes dela, para que todos fiquem com tua paz. Também, Senhor, queremos te rogar pelo Joilson, rogamos a Deus em favor do Luiz Felipe. Te pedimos, Senhor, pelo doutor Amauri, que o Senhor conduza a vida daquele homem como bem lhe aprouver, mas nós te rogamos que cures para a tua honra e glória. Senhor, também te agradecemos pela recuperação do amigo do Roberto. Que coisa boa é saber que alguém está melhorando, vencendo esta enfermidade tão terrível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por minha recuperação. Agradeço-te, ó Deus, porque o Senhor também tem cuidado dos nossos missionários, nossos pastores, missionários estrangeiros, nacionais, a família do teu servo Ronaldo Lidório, todos recuperados, fortalecendo-se a cada dia, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por esse cuidado maravilhoso do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que continue cuidando da missão Caiuá, daquelas pessoas que estão ali infectadas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Também te pedimos que conforte o coração do Paulo César, que perdeu a sua esposa, a Nilma. Pedimos, ó Deus, que continues cuidando do Marcos, da Aurani. Enfim, Senhor, pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor também abençoe a nossa tia lá em Mato Grosso. Ela que já pediu oração também, é tua serva fiel, já com 86 anos, mas firme na casa do Senhor, pediu oração e nós estamos aqui clamando por ela. Não só por ela, mas pela Gláucia, pela Sirlene, nossos primos. Enfim, ó Deus, cuida da nossa família. Toma conta, Senhor, do teu povo. Fica, ó Deus, com os nossos entes queridos da igreja, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. Continua, ó Deus, rogamos-te a nos abençoar, para que cumpramos nossa missão como igreja. É a oração que nós te fazemos, ó Deus, certos da tua bênção e agradecidos por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Um alô aí para o Cláudio, né? Também para Diná. A Diná Amaral a Diná Amaral é a segunda mãe da Daiane e do Bruno. Quando a Norma estava muito doente lá no sertão, precisou ficar 6 meses de tratamento no Rio. Independente disso, durante todo o tempo que nós vivemos lá, essa família tornou-se uma família muito íntima nossa. E, aliás, peraí, eu vi aqui Diná, não, a Diná não, é Edinalva, né? Edinalva que foi a segunda mamãe da Daiane. Mas a Diná está nos assistindo lá. A Edinalva, não sei se está assistindo, mas um grande abraço para essa família Amaral. Né? O evangelista Erisvaldo, Gerson, o menininho e Milton, muita gente querida. Que Deus abençoe vocês. Então, vocês estão me ouvindo? Transmita esse abraço para essa turma aí, viu? A turma dos Amarais. Ou a turma Amaral, ok? Queridos, eu quero retornar nesse instante ao texto que nós lemos em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, quando nós lemos sobre a confissão de Pedro, e que nós já introduzimos, né? O assunto. Então, do verso 13 ao verso 17, como é um trecho muito pequeno, eu vou reler para os irmãos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros
Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Antes de fazer alguma consideração aqui, eu quero ler o verso 31 do livro de Atos, capítulo 9. Avance aí, Atos 9, verso 31. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Poderíamos também ler o texto de Atos, capítulo 2, onde ali nós vimos os efeitos do Pentecoste, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, que se converteram, e o texto final de Atos 2, 47, dizia, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Se não fossem eleitos, o texto diria, acrescentava à igreja aqueles que resolveram se salvar, aqueles que iam se salvando, aí o Senhor ia colocando dentro da igreja. Não, aqueles que haviam de se salvar, já pressupõe o que dizem Romanos capítulo 8, versos 28 em diante. Bom, vamos retornar aqui ao texto que nós lemos, e no texto de Mateus, faltou eu fazer uma colocação na semana passada, a colocação sobre as portas do inferno. Essa eu não comentei, mas para deixar o texto bem esclarecido, o texto diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Numa leitura muito rápida, desprovida de um senso crítico maior, a impressão que dá é que o inferno vai empurrar a igreja, mas não vai conseguir vencer. Não é bem isso, não. O texto, a construção gramatical nos dá a entender que a igreja é quem está forçando as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus não pode ser uma instituição ou um organismo acuado pelo inimigo. Pelo contrário, é o inimigo que é acuado pela igreja. As coisas erradas que não prevalecem contra a força do bem, das coisas certas, e no nosso caso, do evangelho puro. Então, nós precisamos entender essas coisas, né? Bom, eu havia falado na semana passada sobre o aspecto físico da igreja. A criação da igreja, a instituição da igreja, como não só organismo, mas como organização também, e a necessidade disso. E como Deus, através dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, estabeleceu, criou, fundou a igreja em padrões bem diferenciados dos padrões das sinagogas e do templo de Israel, porque a partir dali a igreja sairia de dentro de Israel e se espalharia pelo mundo. Então havia necessidade de novas situações, e Deus estabeleceu para isso a igreja. Então, a igreja, a eclesia. Muito bem. Eu entendo que essa pandemia que estamos vivendo, ela tem trazido para algumas pessoas uma situação
problemática. É isso que nós estamos querendo elucidar. Nós estamos com a impressão de que a igreja está sendo acuada. E não é verdade. E o que nós precisamos entender é que a igreja, ela tem não só o aspecto físico, mas ela tem dois outros aspectos que se sobrepõem ao aspecto físico, que fazem parte da igreja invisível. No aspecto físico, nós temos a igreja visível, aquela institucionalizada, onde estão os verdadeiros cristãos, junto com outros que muitos que não são. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto, segundo ponto, é o aspecto moral da igreja. Porque o que tem que prevalecer são os dois últimos aspectos que eu vou colocar. E não o primeiro só. O primeiro também. A igreja precisa ser reconhecida pelo mundo como uma instituição criada por Deus, mas não apenas como organização, mas como um organismo. É aquilo que nós chamamos, que nós identificamos como eclesia, os chamados para fora. E na oração de Jesus em Atos 17, nós lemos ali o Senhor Jesus dizendo, intercedendo pela igreja, Senhor, guarda-os do mal e tal. Eles estão no mundo, mas não são no mundo. Nós fomos chamados para o reino da luz. Mas temos que viver nesse mundo. Então, o segundo aspecto é o aspecto moral da igreja. Se você olhar em Atos capítulo 2, você vai ver a igreja se movimentando para solucionar um problema moral, social, que foi em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Por que aconteceu essa instituição dos diáconos? Porque os helenistas começaram a reclamar, olha bem, que a igreja não estava cumprindo um papel relevante para com os de fora e que ainda não estavam totalmente integrados no conceito de igreja, no âmbito espiritual. E eles começaram a reclamar. A igreja então se reuniu e disse, olha, nós temos um papel moral para com as pessoas. Nós estamos cuidando uns dos outros, mas temos uma crise na sociedade, uma crise moral. Então vamos tentar resolver isso. E vocês observem o seguinte, a igreja começou a fazer um trabalho social, começou a fazer um trabalho tão vultoso que ela caiu na simpatia das pessoas. Passaram a viver de forma nobre, né? O que Paulo diz lá, aquele que roubava, não roube mais. Eu vou ler depois esse texto para vocês. Então, a igreja mostrou um padrão diferente de vida. Ou seja, muitas daquelas pessoas mudaram o seu próprio caráter, não apenas a personalidade. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu tinha uma postura diante da sociedade. Não estou dizendo que ele era ladrão, como muita gente diz. Eu sou defensor de Zaqueu. Mas Zaqueu mudou. O próprio Mateus, que nós estamos lendo aqui, mudou também. Certo? O ladrão da cruz mudou. Não apenas a sua personalidade, não apenas a sua natureza, mas seu próprio caráter. As pessoas, também no Velho Testamento, a gente vê isso muito. A prostituta que mudou. No Novo Testamento nós vemos Maria Madalena, mudou o seu caráter. A igreja tem esta função, essa missão também, de cuidar do mundo onde nós estamos inseridos. Eu acredito que seja essa a tônica do texto que diz que a igreja é sal e luz. O sal conserva. A luz ilumina, mostra o caminho. Aquele texto que nós lemos no livro dos Salmos,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, já li a respeito disso, dizendo que era muito comum que naquela época os viajantes colocassem uma lamparina amarrada no sapato para iluminar o caminho onde estavam passando, pedregoso, não tinha luz nenhuma, numa noite escura, imagine você, noite de lua, tudo bem. Então podia ser uma serpente, alguma coisa, e aquela luz nos pés iluminava o seu caminho. Daí o salmista fazendo essa colocação: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mesmo que essa consideração não seja verdadeira, mas historicamente nós lemos isso, aprendemos isso, mas mesmo que não fosse verdadeira, na ilustração que eu estou colocando, mas eu creio que mas ainda teríamos a certeza da declaração bíblica. A igreja é luz para os homens. A igreja aponta o caminho. Se o homem vai querer caminhar ou não na luz, é problema dele. Se as pessoas quiserem mudar o caráter, se colocarem diante de Deus para mudar o caráter, não. Aí já é outra história. Mas a igreja tem um aspecto moral na igreja. Na nossa igreja presbiteriana, eu quero mostrar para vocês o seguinte: a nossa tese da igreja presbiteriana é a tese dos reformadores, uma das nossas teses, ou seja, ao lado de cada igreja uma escola. Imagine, quem é que nunca ouviu falar da grande obra do Robert Raikes, fundando a escola dominical, hoje a maior instituição de ensino religioso do mundo? Eu conheço um caso que Orlando Boyer escreveu um livro, e esse livro é intitulado Toda a Família. Eu tenho esse livro, hein? Esses dias eu estava dando uma olhada nele. E nesse livro ele conta uma ilustração de que um governador, acho que foi do Arkansas, ele resolveu conceder indulto. Aliás, ele resolveu visitar um presídio. Eram 1000 prisioneiros. Eu acho que foi no Arkansas mesmo. E quando ele chegou lá, ele visitou os prisioneiros, procurou saber da história de todos eles. Mas só tinha gente da pior qualidade e com sentenças terríveis. Ele conversou com vários deles e também com o diretor do presídio, e disse: olha, eu até tinha uma intenção aqui de dar um indulto, melhorar a situação de alguém, mas não tem jeito. De todas as pessoas aqui que eu diria assim, eu poderia ajudar, tem um homem com quem eu conversei, eu queria conversar com ele de novo. Aí o camarada veio: se você cometeu mesmo o crime que estão lhe acusando? Ele disse: não, senhor, eu estou aqui injustiçado, mas fui condenado, estou cumprindo minha pena. Aí foi distribuído um formulário para todos eles. Depois que o governador conversou, avaliou e analisou, mandou ir mais a fundo no caso desse rapaz. E com novas pesquisas foram descobrir que o verdadeiro criminoso já tinha até sido preso, e esse rapaz era inocente. E o governador, com muita alegria no coração, decretou a soltura dele. Quando o governador pegou a ficha dele e olhou, religião cristã reformada. Ensino, grau de ensino, ele colocou: minha primeira escola foi a escola dominical, onde minha mãe me levava. Então o governador ficou impressionado com aquilo. O único homem que estava inocente entre 1000 homens era uma pessoa que era temente a Deus, que tinha sido ensinado na escola dominical. Bom, e aí, você vai dizer que isso é uma coincidência? Existem muitas pessoas ensinadas na igreja que depois tomam caminhos errados, escusos. Mas a igreja tem sido
um farol moral. Você não ouve falar na igreja: você que está aí ouvindo, saia daqui e vá matar, saia daqui e vá roubar, saia daqui e vá mentir, saia daqui, mas não perdoe ninguém, brigue com todo mundo, seja um mau funcionário. Você não escuta isso, você escuta o contrário. Você que está aqui, ame, perdoe, trabalhe, seja honesto, cumpridor de seus deveres, não mate, não roube, não usufrua de vícios, nada disso. Gente, a sociedade agradece isso. O mundo agradece isso. A gente olha para Genebra, na Suíça, que foi conduzida com mão de ferro por Calvino por mais de 30 anos, transformou-se num exemplo de moralidade até os dias de hoje. Quantos anos tem isso? Mais de 400 anos. Eles são perfeitos? Não. Mas a igreja tem este papel, esse aspecto da igreja tem que ser olhado. Nós estamos nesse mundo, não apenas porque o Senhor criou uma igreja para a gente ir lá cantar, louvar, ler a palavra, ouvir, não, só para isso não. Mas também para sermos sal e luz, para fazermos diferença na sociedade. Uma vez eu ouvi de um presbítero numa cidade de Minas, ele que tinha vários funcionários, ele disse: pastor, eu lamento muito, mas os piores funcionários que eu tenho são evangélicos. Eu disse: não, os piores funcionários que o senhor tem se chamam evangélicos, porque se o senhor tivesse funcionários realmente cristãos, sua empresa seria uma potência. O senhor não está sabendo escolher seus funcionários. Pesquise a vida deles. Pesquise. Porque um cristão verdadeiro, ele soma, ele não subtrai nem divide, apenas soma e multiplica. E ele pensou, um dia ele virou-se para mim e disse assim: pastor, eu fiz uma pesquisa na minha empresa e mandei 27 funcionários embora. 27. Todos diziam que eram evangélicos, mas eu levantei de uma forma que eu nem vou lhe falar como, levantei a vida deles. Todos mentirosos, não tinha um que fosse um cristão verdadeiro. Substitui tudo. Não tem muito tempo, uns 5 anos, nós conversamos e eu disse: e aí, irmão, como vai a empresa? De vento em popa. Eu falei: e os funcionários? Pastor, só alegria, tudo gente de Deus. Um verdadeiro cristão, ele faz diferença na sociedade. Ele faz diferença na vida moral. Ele não rouba, ele não mata, ele não faz nada disso. Bom, Efésios, capítulo 4. Efésios, se você puder consultar aí, faça isso, né? A Fernanda está sempre antenada aí. Efésios capítulo 4, versos de 17 a 32. Olha bem o que está escrito aqui. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vejam o que eu estou falando. O verdadeiro cristão, ele está na contramão de tudo isso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, veja sobre a santidade o que Paulo diz. Por isso, olha bem, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Este é apenas um texto que eu estou lendo, que nos mostra que uma das missões da igreja, um dos aspectos mais relevantes da igreja é o aspecto moral. E isso você não precisa da igreja, o templo de tijolo para você fazer, não. O aspecto físico da igreja, estabelecido por Deus, e quando nós pudermos, nós vamos voltar a viver essa experiência. Mas aquilo, o templo não me faz igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E nós temos um compromisso de manter diante dos homens um padrão moral que influencie os homens. E não há dúvida nenhuma que a manutenção desse padrão moral vai influenciar as pessoas a se quedarem diante de Deus. Não foi isso que aconteceu lá em Atos, capítulo 2? Influenciou. E aí facilita as pessoas se achegarem a Deus. Portanto, meus queridos, testemunhar do poder de Deus, apresentarmos-nos ao mundo físico, também através de uma vida moral. Provar que é possível viver uma vida com moralidade. Eu me lembro que na campanha do Obama, ele arrebentou, deslanchou com uma frase: Yes, I can. We can. Yes, we can, ele falou. Que traduzido é: sim, nós podemos. Nós podemos. Vamos esquecer o joio. Se você é trigo, você pode influenciar a sua família, influenciar o seu vizinho, seu amigo no trabalho, as pessoas do seu bairro. E elas vão olhar para você e vão dizer aquilo que aquela mulher disse sobre Eliseu, falando com seu marido. Eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ok, então vimos o aspecto físico da igreja, ou seja, a prova bíblica de que Deus estabeleceu a igreja, não é uma invenção de homens, e nós temos compromisso com essa igreja física. Temos os nossos compromissos, não vamos esquecer disso. Temos o nosso compromisso com o aspecto físico da igreja, a manutenção da igreja, né? O sustento da igreja. Não é porque nós não estamos lá no templo que agora nós não temos mais compromisso. Temos sim. A igreja é uma instituição divina e o Senhor determina que nós tenhamos o cuidado. Eu me lembro do texto no Velho Testamento que o profeta diz assim: como é que vocês podem viver numa casa apainelada? Apainelada significa uma casa trabalhada, arrumada, pintada, trabalhada, e esquecer da casa de Deus. Uma palavra para os membros da minha igreja, os membros da Igreja Presbiteriana de Maricá. Vocês acompanharam o estrago que a chuva fez na nossa igreja? A nossa igreja continua com todos os seus compromissos. Um pouco menos, é verdade, mas não tão menos assim. Todos os compromissos. Então, é necessário que nós lembremos disso. Nós temos um compromisso com a igreja física também. Já arrumamos lá uma série de coisas, agora vamos arrumar o interior do templo, vamos ter que pintar tudo. E aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos contar com o socorro do governo, R$600? Não, é você, meu irmão.
sou eu, somos nós, que somos os membros desta igreja física também, e temos a obrigação de reconstruir e de sustentar a igreja. O aspecto moral da igreja, nós somos sal e somos luz. E isso eu não preciso estar lá no templo para ser sal e luz. Pelo contrário, eu acho que para ser sal e luz é muito mais lógico que eu faça isso fora da igreja, porque lá dentro da igreja está todo mundo, supostamente, né? Creio eu, todo mundo salvo, todo mundo iluminado, todo mundo salgado. Então vamos sair para o mundo, nós somos sal e luz do mundo. Terceiro e último aspecto. O terceiro e último aspecto, vou repetir os dois primeiros. Nós estudamos o aspecto físico da igreja. Estudamos o aspecto moral da igreja. Agora nós queremos falar um pouco sobre o aspecto espiritual da igreja. Eu já falei aqui para os irmãos, já falei na igreja, que a igreja tem uma função e uma missão. A função da igreja é adorar e glorificar a Deus. Essa é a função da igreja. Não estou falando da igreja templo, não. Da igreja, corpo de Cristo. Os salvos. A igreja invisível. Até mesmo aqueles que não são salvos, eles, de um jeito ou de outro, eles vão cumprir o que está escrito no catecismo. Que está lá na pergunta do catecismo. Para que fim criou Deus o homem? Está lá. Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Alguns não vão fazer isso, mas vão ter que reconhecer o senhorio de Deus. Não tem nem para onde correr. Mas nós que somos a igreja, nós temos esta função: adorar, servir, glorificar e louvar ao nosso Deus, Criador do universo. E a nossa missão foi o que o nosso irmão Arival disse no seu vídeo que ele distribuiu para nós, eu tive acesso, que a igreja tem que ser missionária. Olha só, Jesus saiu do seu conforto, da sua glória, veio ao mundo para quê? Para anunciar boas novas. Isto chama-se missão. A missão de resgatar o homem. Ele fundou a igreja para que todos os cristãos juntos, agora, deem continuidade a esta missão. Os 12 entenderam isso. Alguns se houveram maravilhosamente, como o nosso irmão Paulo, por exemplo. Mas não isto só. Ao longo dos milênios, ao longo dos anos, dos séculos, homens e mulheres, aos milhares, têm entregue a sua vida. Vamos lembrar do nosso Simonton. Chegou aqui em 12 de agosto de 1859. Com poucos anos aqui, esse moço sem conhecer a língua portuguesa, esse moço criou um jornal, fundou um jornal, esse moço fundou um seminário lá em Friburgo, depois desceu para o Rio, depois foi para Campinas. Esse moço fez a primeira escola dominical aqui, esse moço pregou o evangelho para um padre, o padre José Manuel da Conceição, que foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil no dia 17 de dezembro. Daí nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano neste dia. E esse homem realizou uma obra extraordinária. E depois a igreja continuou, e até se libertar da ajuda americana. E hoje ela sobrevive sozinha com os seus membros e vem fazendo um trabalho extraordinário ao longo desses anos todos. Mas, meus irmãos, nós temos a Assembleia de Deus, temos a Congregacional,
que já estava aqui com o pastor Roberto Calley em 1858. Nós temos a Igreja Batista, nós temos a Luterana, nós temos a Metodista, temos vários segmentos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de homens e mulheres que com a consciência da missão, deixaram tudo, se lançaram de corpo e alma no intuito de levar as pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas. Esse é o aspecto espiritual da igreja. Buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de crescimento, de intimidade com Deus, sem perder o foco da evangelização, do testemunho diante dos homens, diante das potestades. O aspecto espiritual da igreja é cumprir a sua função e a sua missão diante de Deus e do mundo. É testemunhar do poder de Deus. Eu quero me referir aqui a uma frase, a uma situação que teria sido vivenciada entre Agostinho e o Papa. Quando um dia o Papa estava olhando os tesouros que a igreja havia acumulado, chamou Agostinho e disse: "Veja, Agostinho, hoje a igreja não precisa mais dizer, como João e Pedro disseram para aquele moço na porta do templo, não temos prata nem ouro, porque hoje a igreja tem muita prata e muito ouro." E Agostinho teria dito para ele: "Pois é, Papa, mas só que a igreja hoje não pode dizer levanta e anda. Hoje não precisamos dizer não tenho prata e nem ouro, mas também não podemos dizer levanta e anda." Olha, isso foi falado há quantos anos atrás? Centenas de anos atrás. E hoje eu olho para a maioria das igrejas, e quando falo igreja, não falo só da instituição, falo só da organização, falo do organismo. Nós podemos contar no dedo pessoas que exalam o perfume de Cristo. Pessoas que têm a coragem de mostrar que Deus está agindo por intermédio delas. São poucas as pessoas. É lamentável assumir isso. Hoje nós temos uma igreja muito distante de Deus, do seu poder, da sua santidade, do seu senhorio. As igrejas estão perdendo com muita rapidez esta capacidade de demonstração de poder, esse vínculo espiritual. Nós somos um corpo místico, nós somos o corpo de Cristo. Nada é impossível se estamos em Cristo, pois Paulo diz: em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu era professor de um seminário em Minas, uma faculdade de teologia, e uma moça levantou-se um dia lá e disse para mim assim: eu já contei isso para vocês, pode ser que alguém esteja me ouvindo aí que não sabe da história. E disse: pastor, professor. Falei: pois não. Eu sou da igreja quadrangular. Falei: muito bem. E eu admiro muito a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é muito inteligente, conhece muito a Bíblia e tal, mas fez um monte de elogio. E o senhor tem sido nosso professor aqui, é uma maravilha, a gente gosta muito, o senhor realmente falou, rasgou seda a beça. Aí você já começa a perceber, né? Um pouquinho de psicologia. Eu já pensei: lá vem bomba por aí. De repente ela falou assim: a igreja presbiteriana só tem um problema. Muito boa, mas tem um problema. E eu disse: qual é o problema? Me fale para poder tentar resolver. E ela disse assim: a igreja presbiteriana não tem poder. Aí eu orei rapidamente ao Espírito Santo, falei: Espírito Santo, toma minha boca e minha cabeça, né?
porque às vezes a boca não obedece à cabeça. Então, aí eu falei assim, minha jovem, eu quero dizer para você que você está enganada. Mas por que você está dizendo isso? Ah, porque na igreja do Senhor não expulsa demônio. Eu falei assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Na sua igreja expulsa? Expulsa. Está sempre acontecendo isso lá? Sim, senhor. 2, 3 vezes por domingo. Eu falei, tá. Então preste atenção. Você está enganada. A igreja que tem poder é justamente a presbiteriana. Não é a igreja que expulsa demônio todo dia. Ah, mas é, falei, não, senhora. Porque veja bem, raciocina comigo. Você expulsa o demônio no domingo seguinte ele está lá. Aí você expulsa de novo, no outro domingo ele está lá. Aí você expulsa no outro domingo ele está lá. Ou seja, ele entra a hora que quer e faz o que bem entende na igreja de vocês. E vocês têm que ficar se esforçando, expulsa hoje, expulsa amanhã, expulsa hoje, expulsa amanhã. Tá. E na igreja presbiteriana? Sabe o que acontece, filha? A gente não expulsa porque ele raramente se manifesta. Às vezes que ele já se manifestou, eu presenciei a obra de Deus na vida das pessoas, de forma particular e coletiva também. Casos raros, porque raramente ele consegue. Ele não consegue porque há poder de Deus ali. E onde está o poder de Deus, a luz divina, pela ministração correta do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, o diabo não tem lugar. Como é que ele vai ter lugar? Ele não domina corpo de cristão verdadeiro. Não pode. E onde a verdade está, a luz está, a treva não suporta a luz. Ela sentou, ficou pensativa, todo mundo concordou comigo, vários irmãos da Assembleia, tá, um monte de gente lá. E as pessoas têm uma noção errada do que seja poder. Poder não é meu. Mas se eu estiver antenado com o Senhor, Ele vai me escolher para ser intercessor, Ele vai me escolher para ser pregador, Ele vai me escolher para ser o ministrador, para ser o orientador. Se eu estiver antenado com Ele, não sou eu, Ronaldo, você, cada um de nós, aquele que estiver buscando com sinceridade diante de Deus, estar com Ele, cumprindo a missão dele, Ele vai autorizar, vai autenticar. E não é porque nós sejamos perfeitos, porque não tem ninguém perfeito. Mas o aspecto espiritual da igreja passa por isso. Cumprir a função que é adorar, servir, louvar ao Senhor nosso Deus. Cumprir a sua missão, que é evangelizar esse mundo. Não só pela palavra, que é o principal, mas pelo testemunho também. Testemunhar desse poder de Deus. E isso eu tenho visto ao longo do meu ministério acontecendo. Nós temos que nos apresentar ao mundo físico e ao mundo espiritual na certeza de que somos um corpo místico. Nós somos espirituais, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a unção do poder de Deus sobre nós como igreja. O Senhor Jesus, vós podereis fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Jesus não podia estar mentindo. E eu já vi Deus operar milagres de todos os tipos. Eu só não vi até hoje ressurreição. E nem água transformada em vinho. Também nunca andei sobre as águas. Mas tirando isso, eu já vi muita coisa. Já fui chamado de mentiroso por revelar milagres de Deus na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida de pessoas estranhas. Nós somos igreja e no aspecto espiritual de igreja, nós somos especiais e diferentes. Não precisamos do templo de argamassa para provar que nós temos unção de Deus em nossa vida. O aspecto espiritual da igreja passa por essa demonstração diante do mundo de quem nós somos e do que estamos fazendo aqui. Eu poderia contar, não sei nem se devo
terminar o meu livro, que eu comecei e até hoje não terminei, falando sobre milagres, sobre o poder de Deus. Tanta coisa, mas tanta coisa que eu já vi, tanta coisa que eu já vivenciei e que mostra que a igreja é realmente poderosa. A igreja tem poder, a igreja tem unção espiritual. E igreja sou eu e é você, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvida disso. Abra a boca, profetize a palavra de Deus diante dos homens. Declare aquilo que Deus declara em sua palavra. Não tenha medo, não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O inferno não vai prevalecer. Você só não pode cochilar na fé. Não pode duvidar. Então a igreja tem o aspecto físico, que é lá o templo, a organização, onde está o organismo. Mas a igreja tem os dois outros aspectos que não precisam do aspecto físico, que durante muitos anos, centenas de anos, milhares de anos, não tinha. Nós somos a igreja. Nós temos que buscar viver uma vida moral ilibada. Nós temos que viver buscar uma vida espiritual ilibada, de santidade. E nós precisamos mostrar ao mundo quem nós somos. Não de forma orgulhosa e soberba, mas na hora que somos confrontados. Eu não esqueço do dia em que eu estava na Caixa Econômica e a mulher olhou para mim e disse: o senhor tem dinheiro aí? Eu falei: não. Tem dinheiro no banco? Eu disse: também não. Ela deu uma gargalhada horrível e disse assim: e como é que o senhor vem comprar uma casa sem um centavo? Aí eu disse para ela, eu estava com a Norma, eu disse: Jesus vai resolver isso para mim. Aí ela deu uma gargalhada pior ainda, rindo, e disse: o senhor entra aqui sem um centavo para comprar uma casa. E o senhor diz aqui que Jesus vai resolver isso, e já estamos quase encerrando. Era 4 horas da tarde, a caixa vai fechar. Eu disse: não tem problema. Tem banheiro aí? Tem, sim, senhor. Eu falei: posso entrar no banheiro? Me dá a chave. Me deram a chave, eu entrei no banheiro, me ajoelhei e disse: Senhor, olha só, ela não afrontou a mim não, hein? Eu não sou nada. Essa mulher, usada pelo inimigo, afrontou o Senhor. E aí, como é que vai ser? E Deus falou ao meu coração: volta lá e assina os papéis. Eu nem conversei. Eu saí do banheiro e falei para minha esposa: Norma, pode assinar os papéis. Hã? Vamos lá, pode botar os papéis para assinar. E começamos a assinar. Umas 200 assinaturas. E enquanto a Norma estava assinando, eu peguei um telefone iluminado por Deus e dentro de 5 minutos estava tudo resolvido. E o dinheiro surgiu. E a casa foi comprada. E Deus falou para mim assim: eu tenho testemunhas disso porque eu falei com a minha esposa. Deus está falando comigo que antes de completar 10 anos, nós vamos quitar essa casa. Era para quitar com 25 anos. Quando a gente tivesse gagá, com a bengalinha lá, aí a gente pagava a casa. Com 5 anos, Deus quitou a casa para nós. Eu nunca duvidei disso. A casa não é nossa, a casa é de Deus. Mas ninguém deve afrontar a igreja. Ninguém. E muitas vezes o inimigo usa parentes, amigos, uma série de situações para afrontar a igreja. E muitos cristãos, servos de Deus, por não estarem firmes na fé, eles se acovardam, se sentem humilhados, baixam a cabeça. Não faça isso, meu irmão. Se você estiver certo, minha irmã, se vocês estiverem certos, que vocês estão com a verdade e que vocês estão na presença do Senhor, não se curvem diante do inimigo, nunca. Porque o inimigo é nada. Deus é tudo. E nós somos igreja do Senhor.
corpo vivo de Cristo. Igreja vencedora. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa pandemia vai passar, mas a igreja vai continuar, porque a igreja é corpo de Cristo. Eu e você, se não estivermos aqui, estaremos com Cristo por toda a eternidade. E as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja que está forçando essa porta para levá-la à derrota final. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. A igreja não é apenas o templo de tijolo. Está fazendo muita falta para todos nós. Eu já chorei, já clamei ao Senhor, não vejo a hora de poder entrar ali naquele templo, glorificando a Deus juntamente com vocês. Mas eu sou igreja e tenho uma missão e uma função moral e espiritual. E estas duas não dependem do tijolo e do cimento. Dependem deste templo que aqui está, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. E Deus abençoe a todos vocês. Igreja do Senhor Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos, o presbítero Inácio, ele está disponibilizando o link, que é intitulado Team Link, né? Team aí é time, tá? Desculpem, eu sei que vocês sabem, mas só para reforçar. Ele está disponibilizando o convite, e eu vou disponibilizar esse convite para toda a igreja. E também ele está disponibilizando uma orientação para você baixar o Team Link. Então você baixa esse Team Link. Nós temos uma reunião quarta-feira, 5 horas da tarde, porque depois o Everton e ele tem que estudar, né? É uma reunião muito gostosa. Temos uma reunião 9h30 da manhã aos domingos, por esse aplicativo. É muito boa essa reunião. Domingo quem vai trazer uma reflexão sou eu, domingo de manhã. Mas domingo passado foi o Gleiber. Ontem quem ministrou foi o Paulo Campos. Muito boa palavra também. E a reunião tem sido uma bênção. Procure se antenar nisto. Eu vou distribuir nos grupos. Baixe o aplicativo para que você, na hora que olhar o convite, vai bastar você clicar no convite, imediatamente você vai aparecer na tela com os outros irmãos. Ok? Tá bom? Então, domingo, 19h30. Domingo, 9h30 pelo Team Link. Tá? E quarta-feira, às 5 horas da tarde, também pelo Team Link, ok? Deixa eu só agradecer aqui algumas pessoas. Olha, a minha secretária tinha colocado aqui a abreviatura da Edinalva, botou Diná. Mas eu, como sei que o nome dela é Edinalva, né? Eu achei que não era a Edinalva. Viu, Edinalva? É você mesmo, Deus te abençoe, tô com muita saudade de você, viu? Dá um abraço no Bigode aí, por mim. Bigode é o esposo dela, tá? Pessoa maravilhosa também. Então a Rejane Santos, a Denise de Melo, a Edinalva, lá da Bahia. A Edinalva, não sei se ela está em Miguel Comum ou está em Salvador. Ela andou em Salvador, tá? Edinalva é produtora e de confecção de sapatos e tal, é empresária. Os sapatos dela são específicos, são especiais, design especial, tá? Se alguma mulher quiser, fala com a Norma, que Norma ajuda você a adquirir um sapato da Edinalva. É só coisa fina, específica, tá? A nossa irmã Venância Stoffel, esposa do nosso irmão Catulino, lá de Ipatinga. E obrigado, Venância. Catulino deve estar contigo aí também. A filha de vocês está linda, hein? Que coisa linda aquela menina, quem diria? Menininha, pequenininha, quando eu estava aí, ela devia ter, sei lá, uns 4 anos, não sei. Eu acho até que ela já casou, né? Depois eu confirmo isso. A Rita, lá do Espírito Santo, lá de Alegre. Eu conheço a cidade de Alegre ali, é muito boa, muito gostosa. Já preguei na igreja presbiteriana de Alegre. Rita Macedo. E o Carlos José
né? Pacheco, essa turma aí, mais aqueles que eu já citei e outros que eu não peguei, tá? Mas a todos vocês, tem aqui Juliana Santos também, está aqui, eu estou vendo, e sem falar dos outros que são figurinhas carimbadas para nós aí. Irmãos, vamos continuar orando pela família do Boanerges e da Rosa, tá bom? Vamos orar agora, encerrando o nosso trabalho, nos despedindo, para que nos reunamos mais uma vez no domingo com a graça de Deus. Irmãos, eu gostaria de aproveitar e dizer o seguinte: se alguma família estiver precisando de alguma coisa, algum irmão, entre em contato comigo. É possível que surja alguma situação em que você precise de um socorro qualquer aí, de alguma coisa, fale conosco. A gente, junto com a junta diaconal e com os presbíteros, nós vamos buscar solução, né? E a junta diaconal agradeceu muito a arrecadação que aconteceu no sábado. Vários irmãos levaram os alimentos ali, né? Eu fui lá na casa da Simone, do Antônio, peguei lá uma boa cesta, trouxe, juntei com a minha cesta, minha e da Norma, levamos também. E muitos irmãos. Então a junta está agradecendo e pedindo aos irmãos que continuem. E eu, como pastor, tá? Pastor, e estou falando à minha igreja, se alguém estiver ouvindo que não seja membro da minha igreja, me perdoe. Não é para você que eu estou falando para a minha igreja. Irmãos, não esqueçam de providenciar o sustento financeiro da igreja, tá bom? Eu estou dando essa palavra com muito carinho, não vamos esquecer. A igreja tem o aspecto físico, mas tem o aspecto moral e o aspecto espiritual. E nós temos os nossos compromissos com o presbitério, com o Supremo Concílio, com a Junta de Missões, com o sustento em geral, a limpeza, enfim. Vocês sabem, não preciso estar falando isso aqui, mas apenas para lembrar, eu como pastor tenho a obrigação de fazer isso. E eu resolvi fazer o seguinte: no domingo que vem, uma coisa que nós não estamos fazendo e eu quero fazer, é que você faça o seguinte, que você escreva num papel, olha bem o que eu vou falar, no domingo eu vou falar de novo, de manhã e à noite. Você escreva num papel a sua oferta ou o seu dízimo. Você, só você. Não precisa ser com seu marido, seu filho, ninguém. Você, escreva lá, dobre e segure isso. Por quê? Porque eu vou ter um momento de consagração. E nesse momento nós não temos feito duas coisas que nós não temos feito. Uma porque é impossível de fazer. Eu não vou aqui tentar justificativas. Tem gente fazendo, mas eu não concordo e nós não vamos fazer. Eu tenho minhas razões. Que é a ceia. Segunda coisa é a consagração, que nós não temos feito, mas eu vou fazer domingo. Então no domingo vai ser assim: você leva o seu dízimo, sua oferta para o Clair, você liga para o pastor buscar, ou entrega para outro presbítero, não sei, o Marco Inácio na casa dele, não importa o que você vai fazer, deposita, você coloca o valor, fica com ele na sua Bíblia, na hora da consagração você consagra isso ao Senhor. Nós vamos consagrar isto ao Senhor, tá bom? Vamos orar então? Vamos. E eu tenho muita vontade, estou com muita vontade de conseguir uma participação para domingo, sabe? Nós estamos tentando isso. Quem sabe a gente consiga fazer uma participação além da presença do pastor, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, glorioso, maravilhoso Pai, Pai de misericórdia, Pai de amor infinito, Criador dos céus e da terra, soberano que és, espanta-nos a tua disposição de olhar para nós, de estender as mãos para nós, de prestar atenção às nossas orações, de cuidar de nossas vidas. Espanta-nos porque nós nada somos. E o Senhor, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, olhar para nós,
causa-nos espanto, sim, racional, mas causa-nos um prazer enorme espiritual. Saber que o Senhor nos resgatou na pessoa de teu Filho Jesus, que não hesitou em ir para a cruz para resgatar a cada um de nós. Nós não sabemos a razão pela qual tu fizeste isto. Nós conhecemos uma palavra que define isto, que é a palavra amor. Mas, na verdade, nós não temos conhecimento pleno do que significa isso no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Ó Deus amado, agradecemos-te por nos permitir fazer parte da igreja. Não apenas da igreja invisível, mas da igreja visível também. Esta igreja que nos acolhe, onde podemos encontrar os irmãos e projetar nossas atividades morais, espirituais, eclesiásticas. Muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado, muito mais, por sermos igreja no aspecto moral e no aspecto espiritual. Que privilégio, Senhor. Dá-nos humildade para que não sejamos soberbos, tendo recebido essa grande bênção. Faça conosco, ó Deus, o que fizeste com o teu servo, o apóstolo Paulo. Não nos deixe esquecer nunca de quem nós somos, mesmo tendo visto e sentido e vivenciado o que temos visto, sentido e vivenciado com o Senhor. Mesmo com a certeza que temos da glória celestial e da nossa união com o Senhor, não nos permita ensoberbecer. Faze-nos sempre lembrar de quem somos e do que somos. Tu és Criador e nós criaturas. Nós te adoramos, buscamos te servir, mas sem a concorrência do teu Espírito Santo isto é impossível. Portanto, ó Deus, não permita jamais que o teu Espírito se afaste de nós e da igreja. Não apenas a igreja física, mas a igreja corpo vivo de Cristo que somos nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.